Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia em João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4. João, capítulo 4. E aí eu vou contar com a igreja para fazer a leitura também. No verso de número 3. João, capítulo 4, o verso de número 3. Glória a Deus. Vamos fazer todos essa leitura. Esse capítulo todo, praticamente ele todo, né? Vai tratar de alguns assuntos. E nós vamos colocar alguns pontos aqui. Mas eu sugiro, se você leu, leia de novo. Se você não leu, leia depois em casa, com bastante cuidado, com bastante calma. Inclusive, dentro do que eu vou colocar aqui, seria interessante depois você ler de novo esse capítulo, porque eu acredito que você vai aprender muito mais do que você, ou do que eu posso colocar aqui hoje, do que você pode ouvir aqui hoje, através dessa palavra. Então, fique bem atento e depois em casa, faça essa lição de casa. Leia esse capítulo todo, para que Deus continue falando no seu coração. João, capítulo 4, verso 3. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Já. Versículo 4, já. Amém. Pode deixar aberto que a gente vai ver alguns outros versículos. Irmãos, nesse texto é um texto bem conhecido que fala da mulher samaritana, inclusive foi cantado hoje aqui. E a mulher samaritana, ou seja, ela morava em Samaria, era uma moradora de Samaria. E para entender esse texto, você vê que Jesus ele estava saindo da Judeia e estava indo para a Galileia. E ele passou por Samaria. Isso não era normal, não era comum um judeu passar por Samaria. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus e os samaritanos não se conversavam. E por duas razões. Por uma razão religiosa e por uma razão de etnia, uma razão racial. E por que razão religiosa? Rapidamente, só para a gente entender, e isso é importante porque quando a gente entende um pouco da história, a gente lê a Bíblia numa outra perspectiva, a gente entende a Bíblia melhor. É mais ou menos assim, mais ou menos não, é assim, né? Só para que você entenda. Você lembra que eram 12 tribos, certo? Eram 12 tribos em Israel. As 12 tribos durou até Salomão. Até Salomão era 12 tribos. Depois que Salomão morreu, essas 12 tribos se dividiu em duas partes. Ficou 10 tribos para o norte de Israel, 10 tribos para o norte de Israel, e 2 tribos para o sul de Israel. Então, cada um tinha o seu rei, cada um tinha a sua administração. E aí, o reino do norte de Israel, também conhecido como reino do norte de Israel, eles não foram não foram bem no sentido espiritual. Foram muito ruins. Os reis que estiveram ali, que passaram ali, foram reis maus, que não serviram a Deus e não levou o povo a servir a Deus. E aí você tem o rei, você tem Judá, que é o reino do sul, as duas tribos, também chamada de Judá, reino do sul. E todos os reis que passaram por ali, os 19 reis que passaram por ali, e uma rainha, a maioria deles, não todos, mas a maioria deles, foram reis tementes a Deus, que levou o povo à adoração. Então, é interessante você entender isso, porque quando você lê uma profecia, ou vê a vida de um profeta, por exemplo, de Elias, por exemplo, ele era um profeta do norte, um profeta do reino do norte, profeta de Israel. Ele falou com os reis de Israel. E as profecias para Israel sempre eram mais duras, mais pesadas. E as profecias para o sul, para Judá, sempre, ou não, nem sempre, mas assim, a maior parte delas eram de bênção, de promessas, que vinha o Messias, que vinha a salvação, que vinha o livramento,
e a proteção. Se passares pelo fogo, estarei contigo. Se passares pelas águas, ó bichinho de Jacó, sabe? É assim. Então, quando você lê a Bíblia entendendo para quem está sendo a profecia, você vai entender qual era a situação. Se era o norte Israel, se era o sul Judá. Bom, até aqui tudo bem, né, irmãos? Só que o templo de Salomão ficava no sul. E aí o pessoal do norte tinha que descer para adorar. E aí o rei do norte, que foi o primeiro rei, Jeroboão, ele falou, opa, não. Tá errado isso aí, não. Tá dividido, não. Vamos descer, não. Ué, mas como o templo tá... Não, então, vamos fazer um templo aqui. Para que descer lá? Vamos fazer um templo aqui e a gente adora por aqui. E aí fizeram um templo lá, que era em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, Samaria. Fizeram lá um templo. Parece que a ideia é boa, não parece? Por que a gente vai tão longe, né? Descer lá para o sul, para poder adorar no templo lá, o templo de Salomão? Por que a gente não faz um templo aqui e fica mais perto, a gente adora aqui? Parece que é legal a ideia, até parece boa a ideia. Acontece, irmão, que a gente lendo Êxodo, principalmente Levíticos, Deuteronômio, havia uma regra, uma lei estabelecida pelo próprio Deus, que para servir o templo tinha que ser da descendência de Levi, tinha que ser um levita. E levita, só para os irmãos entenderem, não é músico não, que nem hoje. Não, você é levita, você toca o quê? Não, levita não é músico. Levita, primeiro, era da tribo de Levi, e segundo, que levita fazia tudo que estava relacionado com o templo, ou com o tabernáculo e posteriormente o templo. Então, era limpeza, era manutenção, era sacrifício, era qualquer coisa que se relacionava com o serviço a Deus. O serviço do templo era só com a tribo de Levi, só os levitas que veio de Arão. Tá? Então, da descendência de Arão. Só, acabou. Quando Jeroboão fala, vamos fazer um templo aqui, para ficar mais perto, para vocês não precisarem descer, a ideia pareceu boa, só que lá a tribo de Levi não estava lá. Lá não tinha sacerdote, lá não tinha ninguém para servir o templo, segundo aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Então, quando eles fazem um templo lá, já começou errado, porque não tinha sacerdote, não tinha levita, não tinha a tribo de Levi para servir. E aí colocaram qualquer sacerdote de outra tribo, colocou gente para trabalhar lá de outra tribo, desobedecendo uma lei que o próprio Deus estabeleceu e foi colocado na lei através de Moisés. Está dando para entender aqui, irmãos? Amém? Eu acho que está claro, né? Aí a gente fala, mas então tinha esse templo lá, tinha. Só que não era aprovado por Deus, segundo o que eu já falei aqui. Né? É que nem a gente vê, né? Se rebeliar e montar outro ministério, né? Mais ou menos isso. Aí ficou essa divisão religiosa. E por que a divisão essa divisão de etnia, essa divisão racial? Pelo seguinte, estava dividido. Esse reino do norte, que eram 10 tribos, eles foram invadidos pelo rei da Assíria. Não confunda Síria com Assíria. Síria. Então era a Assíria, invadiu o reino do norte, Israel, e devastou essas 10 tribos. Devastou, levou embora, acabou com essas 10 tribos. O reino do norte acabou. E aí o que o rei da Síria fez? O rei da Assíria colocou pessoas para morar lá. E aí o pessoal que ficou ali, o restante dos judeus que ficou ali, acabou se misturando com esse povo que chegou lá. Isso você vê lá em 2 Reis, você vê lá em Neemias 4:10, esses textos que falam que houve essa mistura de nação. Então o povo lá do Reino do Norte não era judeus autênticos, judeus
que veio lá desde Abraão, era um povo misto, um povo misturado. E aí por isso que os judeus do Reino do Sul, os judeus, não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos não eram judeus vindo da descendência de Abraão somente, mas eram povos que se misturaram, casaram entre eles e aí misturou a raça. Entende? Então tinha essa questão religiosa, que eu já falei aqui do templo, e tinha também a questão da nação. É por isso que a mulher, essa mulher samaritana, agora você vai entender. Está vendo como é importante entender um pouco da história? Você vai entender. Por isso que a mulher samaritana falou assim, o Senhor, lá no versículo 22 em diante, a mulher falou assim, olha, mas o Senhor fala, os judeus falam que o lugar de adorar é lá em Israel, é lá, mas os nossos pais adoraram aqui nesse monte. Mas onde que é o lugar de adorar? É aqui, é lá? Está vendo a confusão? Porque é o que eu falei aqui. Tinha 2 templos, o de Israel e o de Samaria. Ué, mas lá é aqui, é o que a mulher questionou. Onde é o lugar de adorar? Os judeus falam que é lá, mas os nossos pais adoraram aqui. E aí, onde que é o lugar? E aí, irmão, a gente entra em outra questão. A questão também de entendimento religioso. Qual que era o entendimento religioso da época? O entendimento religioso era assim, para você adorar a Deus, você precisava de pelo menos 3 coisas. Para adorar a Deus, 3 coisas. Você precisava de um lugar, você precisava de um sacerdote, você precisava de sacrifício. Um cordeiro, uma pomba, qualquer coisa que você levasse ali para ser sacrificado. Então, qual era o lugar? O templo. Só adorava no templo. Qual é o lugar? Templo. E o que tinha que fazer lá? Tinha que levar alguma coisa para oferecer. Alguma oferta. Chegava lá, era assim, dava oferta. Não. Quem fazia todo o trabalho de pegar a oferta, de oferecer, de levar até Deus e tal, era o sacerdote. Então, senão não tinha culto, Culto tinha que ter templo, oferta e sacerdote. Senão não era culto. E aí, quando Jesus chega até essa mulher e conversa com ela, ela questiona isso. Mas onde é o lugar? Porque tem que saber qual é o lugar, porque se a gente quer adorar a Deus, tem que saber onde é o lugar. Para saber quem é o sacerdote. E para saber a oferta que eu tenho que levar. E aí Jesus, no versículo 23 e 24, ele quebra isso. Porque Jesus fala, mulher, é o seguinte, não é nesse templo, não é nesse monte, não é lá no templo. Porque agora, nessa aliança, na nova aliança, a adoração, o serviço a Deus, o serviço ao reino, não está limitado a um lugar, a um sacrifício, a um sacerdote. Agora, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é mais em um lugar. Agora o altar é a tua vida, o teu coração, a tua alma. Esse é o altar. Irmão, igreja não tem altar. Isso aqui não é altar. Igreja não tem. Isso aqui é um elevado, um púlpito, um palanque. Púlpito. É que palanque fica feio, né? É um púlpito. Não é altar. Igreja, grave isso. Igreja não tem altar, tá? Igreja cristã não tem altar. E o que acontece? Não há mais altar. O altar é o teu coração, a tua vida. Você é o altar. E o sacrifício? O sacrifício é Cristo. Ele é o sacrifício. Então eu não tenho mais que levar o sacrifício para ser lá dizimado, ofertado na igreja, para ser ali degolado e o sangue escorrer, aquela coisa. Não, isso já foi feito na cruz. O cordeiro já foi apresentado, o sangue foi derramado, o sacrifício foi oferecido. Jesus está lá em Hebreus capítulo 5, verso 7. Ele
foi o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro. Nós não precisamos mais de oferecer sacrifício. Agora o único sacrifício que nós temos é de louvor, adoração, é da nossa própria vida. Amém, irmãos? E o lugar? O lugar, como igreja, nós temos um endereço. Como família cristã que se reúne, assim como os discípulos, como a igreja se reunia lá em Atos 2:43, de casa em casa, quando não dava no cenáculo, quando não dava, era numa caverna, no sepulcro, na praia, na praça, mas eles se reuniam. Não vem com história de servir a Deus em casa. Ah, não, irmão, eu sou a igreja sou eu. Não, pode parar com isso. Isso é heresia. Pode parar com isso. Tem nada disso. Você é um membro da igreja. E você precisa viver em comunidade. Toda a ideia de igreja é viver em comunidade. Pode notar. Mano, é só ler, abre a Bíblia em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Toda vez que fala de igreja, fala em plural. Orai uns pelos outros. Amai uns aos outros. Servir uns aos outros. Suportai uns aos outros. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Comunicai as vossas necessidades. Sabe quantas vezes tem? Eu já falei várias vezes isso aqui. Que é os mandamentos mutuais. Já falei várias vezes. Mas eu vou falar de novo só para você gravar. Na Bíblia existe mais de 30 mandamentos mutuais. Uns aos outros. Mais de 30. Ou seja, não é brincadeira isso. E uma das ordenanças da ceia é justamente isso. Esperar uns pelos outros. Então a ideia de igreja é comunidade. Nunca é individual, tá? Então tira isso da cabeça. Agora, para servir a Deus, para adorar a Deus, para ser crente, eu posso ser em qualquer lugar aonde, e tenho que ser. Não é só posso, eu tenho que ser em todo lugar onde eu estiver. Amém, irmão? Então, Jesus, ele tirou essa ideia de um lugar específico, de um cordeiro específico e de um sacerdote específico. Porque agora, Jesus é o cordeiro, ele é o nosso sumo sacerdote, e nós temos agora, nossa vida é o altar do Senhor, e nós agora temos essa liberdade de servi-lo em qualquer lugar. Amém, irmão? Bom, e quando falo sacerdote, por que o sacerdote? Porque o sacerdote é aquele que leva ao povo até Deus, que intercede, que traz do povo e leva a Deus. Esse é o sacerdote. O profeta, ele faz o caminho inverso. O profeta, ele traz o que é de Deus e passa para o povo. Esse é o profeta. O profeta traz o que é de Deus para o povo. E o sacerdote traz o que é do povo e intercede diante de Deus pelo povo. Então Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Bem, isso é muito bom e importante entender isso. Agora, o texto. Quando Jesus, por isso que eu estou falando aqui, irmão, sobre o conhecimento, e agora que eu vou entrar nesse texto, a introdução é mais demorada que a pregação. Uma pregação é super rápida. A aplicação da mensagem é rápida. Mas a introdução que é importante ter para que a gente entenda. Irmão, o conhecimento da palavra de Deus, do próprio Deus, é tão importante, porque quanto mais você conhece, mais você tem temor a Deus. Quanto mais você conhece, mais você entende quem é Deus, o lugar que Deus tem que ficar e o lugar que você tem que ficar. Enquanto mais você conhece sobre Deus, mais você entende qual é o lugar que Deus ocupa e qual é o lugar que você tem que ocupar. Vamos lá. A mulher não sabia nada de Jesus. Ela não entendia nada de Jesus. Ela não sabia que aquele homem que chegou até ela e pediu água, ela não sabia quem era esse homem. Ela não sabia que aquele homem era o homem que desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, profetizando sobre ele, era esse homem. Você não sabia. Ela não sabia que era o homem
que era louvado nos salmos, profetizado pelos profetas, representado pelos sacrifícios. Ela não sabia que era esse homem. Ela não tinha conhecimento nenhum. Então, como é que essa mulher, sem conhecimento, ela enxergou Jesus? Como essa mulher, sem conhecimento, enxergou Jesus? Irmão, a Bíblia, a gente tem que estar atento. Fique atento com alguns padrões da Bíblia. A Bíblia, ela tem padrões. E a gente tem que ficar atento com os padrões. Ó, você vai entender na hora, você vai entender agora. Preste atenção no padrão desse capítulo. Esse capítulo tem um padrão. Preste atenção nesse padrão. Essa mulher não sabia nada. Como ela enxergou Jesus? Verso 9. Vamos ler o verso 9? Vamos lá? Já. Epa, ficou feio. Vamos lá, peraí. É que a gente não fez o curso, né? Vamos lá. Capítulo 4, por isso que eu falei para deixar aberto. Capítulo 4, o verso 9. Vamos lá ler o verso 9, todo mundo junto? Vamos lá? Já. Bom, tudo isso eu já expliquei, né? Mas como ela viu Jesus, como ela tratou Jesus, ela não sabia quem era aquele homem. Então, olha, como você, como tu, sendo um homem judeu, né? Porque o João faz aí uma notinha, né? Que ele era homem e judeu. Como você, sendo judeu, sendo um homem, conversa comigo que sou uma mulher samaritana, uma mulher. Como o Senhor faz isso? Qual era a visão que essa mulher tinha de Jesus sem conhecer ele? Um homem comum, um homem judeu. E é assim que as pessoas enxergam Jesus quando não sabem quem é Jesus. Quem foi Jesus? Um homem, ué. Um homem como um filósofo, como um homem judeu, viveu lá na Judeia. Um homem, sei lá, como qualquer outro. Um homem. É assim que as pessoas enxergam Jesus quando não tem conhecimento. É o verso 9. Só que Jesus começou a se revelar para essa mulher. Jesus, ele soltou um pouquinho de revelação. Ele solta um pouco de revelação. Ele começa a falar: mulher, é o seguinte, eu tenho uma água que é diferente dessa água aí. A água que eu dou, ela jorra do seu interior e ela faz uma fonte. E essa fonte não acaba. Essa água aí, você vai beber, vai ter sede. Mas a água que eu dou, não dá mais sede. Essa água que eu dou, ela mata a sede para sempre. Você vê que Jesus dá uma revelação para ela? Aí, irmão, com um pouquinho de revelação, a mulher muda a visão. Porque Jesus fala: mulher. Aí a mulher: opa, eu quero essa água aí. Eu quero essa água, Senhor. Quero essa água aí. Bom, então tá bom, chama lá o teu esposo. Então, acontece que eu não tenho esposo. É verdade, é mesmo, mas você não tem. Você tinha 5, né? Você já teve 5 e esse daí não é teu esposo. Aí ela: opa, tá diferente o negócio aqui. Um pouquinho de revelação que ela teve. Jesus já não é mais um homem judeu. Lembra que eu falei o padrão? Verso 9, né? Lembra? Agora não é mais o verso 9, é o 19. Um pouquinho de revelação. Jesus já não é mais homem. O que ele é agora? Verso 19, vamos lá? Já. Olha só. No verso 9, sem nenhuma revelação, Jesus era um homem judeu. Só que agora, com um pouquinho
de revelação. Opa, esse homem aí é um profeta. Estava certo? Não, ainda não. Ainda não tinha a revelação completa, ainda não sabia quem era Jesus. Ela simplesmente falou, esse homem é um profeta. É o que as pessoas acreditam hoje. Quando lê a Bíblia, tem um pouquinho assim de revelação. Ou já foi da igreja, ou tem alguém que era da igreja, ou viu aí em algum lugar alguma coisa sobre Jesus. Fala, quem é Jesus para você? Testemunha de Jeová, muçulmano, mórmon. Quem é Jesus para você? Espírita, católico. Quem é? É um homem muito importante. Foi um profeta que viveu assim que nem Maomé, né? Maomé também era um profeta. Jesus também era um profeta, que assim como fulano era um profeta, Jesus também era um grande profeta. Um grande, assim como Buda foi, Jesus também foi. Não, está errado ainda. Ainda não é a revelação. Ainda não é a verdade. Essa mulher começou a conhecer, mas Jesus era apenas um profeta. Só que daí, Jesus ele abre mais a revelação. Jesus começa a falar, mulher, é o seguinte, mulher. Os adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Os adoradores, o Pai está procurando adorador, mulher. Mas Senhor, aonde a gente adora? Já que o Senhor é profeta, me fala aí, o Senhor, aonde é que adora? É lá em Jerusalém, é aqui? Os judeus só lá que é lá, porque é de lá que vem a salvação? Aonde é? Mulher, você não está ligada, mulher, você não está sabendo das coisas. Versículo 26, Jesus fala assim, mulher, sou eu que sou. Eu que falo com você, mulher. Irmão, Jesus escancara, ele abre a revelação. Ele diz claramente, mulher, sou eu, mulher, que falo com você. Eu sou aquele que ia vir. Eu sou o Cordeiro. Eu sou aquele que está profetizado. Eu sou aquele que viria. Sou eu, mulher, eu que falo com você. Irmão do céu, irmã de Deus, quando Jesus abre a revelação, quando Jesus diz declaradamente, sou eu, olha o padrão. Agora não é mais o 19, nem o 9 e nem o 19. Agora é o 29. No 9, Jesus era homem. No 19, ele era profeta. Mas agora com a revelação aberta, o que ele é no 29. Vamos ler? Já. Agora ele era o Cristo. Já não é só aquele homem judeu ou um profeta. Ele agora é o Cristo. E outra coisa, irmão. Essa mulher, ela estava dizendo isso. Ela ia pegar água, né? Ela foi pegar água. Ela deixou a água ali. É o versículo 20, um anterior, o 28. Ela deixou as coisas ali. Ela nem quis mais pegar água. Porque agora ela descobriu algo muito mais superior e importante. Não era mais a água. Agora ela descobriu a fonte. E quem descobre a fonte, irmão, não fica quieto. Quem descobre a fonte não quer saber mais de nada. Não, deixa essa água para lá. Deixa esse balde para lá. Deixa o poço para lá. Porque agora eu descobri uma fonte. E sabe o que ela fez? Irmão, ela saiu falando para toda Samaria. Ela saiu, porque, irmão, uma coisa. Aquele que descobre a fonte, ele não fica só querendo saciar sozinho. Ele quer que todo mundo conheça também, ele não fica parado. É por isso que ela foi anunciar. E aqui, aí que eu quero que você pense sobre a sua vida. Em qual versículo você está? Você é daquele que está lá no 9? Você é daquele que está lá no 19? Ou você está lá no verso 29? Porque os que estão no 29, que entendeu a revelação, não vem só assistir o culto, irmão. Os que estão no verso 29, ele não vem só bater cartão na igreja. Os que estão no verso 29, ele quer fazer alguma coisa para Jesus. Os que estão no verso 29,
Eles querem não só receber da água da vida, eles querem também passar isso para alguém. E outra, não acabou não, eu falei do padrão aqui, não acabou não. Tem mais um versículo ainda. Tem o 39 ainda. Tem o 39. E o que aconteceu com essa mulher? O 39. Vamos lá, vamos ver o verso junto, vamos lá? Já. Sabe o que acontece? O verso 39, essa mulher já era uma missionária. Essa mulher, ela começou a espalhar o evangelho para toda a cidade. De uma forma tão tremenda, que Jesus falou para os discípulos: olha, é o seguinte, vocês vão começar a colher. Pode olhar aí, ó, olha para o campo, está verdinho. Vocês vão começar a colher de uma semente que vocês não plantaram. Quem é que estava plantando? A mulher. Ela virou missionária, irmão. A mulher virou missionária, estava pregando. E Jesus falou: olha, vocês vão colher frutos de uma semente que vocês plantaram. Vocês vão colher de um lugar onde vocês não plantaram. Porque a mulher estava plantando. Porque aquele que recebe a revelação, ele não fica parado, ele não quer saber mais de nada. Ele só quer servir o reino. Amém, irmão? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, fique em pé. Eu quero que os irmãos pensem muito nisso. E pensem em que versículo nós estamos. Em que nível de conhecimento ou de comprometimento nós estamos. O versículo 9 é quem não tem nenhum compromisso. O versículo 19 é quem tem um pouco de compromisso. O versículo 29, 19 é quem tem um pouco. O versículo 29 é quem já tem compromisso com o reino. Agora o versículo 39 é quem se entregou completamente, irmão. O versículo 39 é quem se entregou totalmente para Deus. E o convite, o desafio aqui é: aonde eu quero estar no reino de Deus? Qual é o entendimento que eu tenho de Deus? Qual é o entendimento que eu tenho dele? Que nós possamos, irmão, nessa noite, olhar para dentro de nós e começar a querer ter interesse em aprender mais, para poder nos aproximar mais, para poder, lembra que eu falei? Saber o lugar de Deus e o meu lugar. Saber aonde Deus tem que estar e aonde eu tenho que estar. Feche os olhos e nessa oração eu já vou devolver a palavra. Ora ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em Tua presença e nós estamos orando agora, Senhor, porque nós queremos, ó Pai, mais de Ti. Nós queremos entender mais, conhecer mais. Nós queremos crescer mais. Nós queremos, como essa mulher, ó Pai, que entendeu o propósito, essa mulher que entendeu o lugar, que entendeu quem é o Senhor, quem era ela, uma pecadora, alguém que dependia, que precisava, que necessitava de Ti. E não só ela, mas a sua família, mais os seus vizinhos, mais a sua cidade, mais a sua nação também dependia, também precisava, também tinha que conhecer a salvação em Cristo. E é o que essa mulher fez quando recebeu a revelação. E é isso, ó Pai, que eu quero pedir ao Senhor, que nós possamos entender a nossa missão, o nosso lugar, o que eu tenho que fazer no reino, para o reino. Que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar discernimento, que o Senhor venha nos dar temor, para que possamos crescer e para que possamos, ó Pai, servir ao Senhor com alegria. Em nome de Jesus, faz a Tua obra em nós, completa a Tua obra em nós, faz o Teu querer em nossa vida, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja, Deus abençoe, aplauda o Senhor.